Boa tarde a todos. Solicito aos senhores vereadores que façam confirmação do quórum. Havendo quórum regimental e sob a proteção de Deus, iniciamos os trabalhos da presente sessão. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura da Bíblia. Salmo 91, versículos 9 e 10. Pois disseste, o Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda. A sessão está suspensa por até 5 minutos para se reunirmos na sala da presidência.
Reabertos os trabalhos. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do expediente. Sessão extraordinária do dia 7 de janeiro de 2020. Expediente, projetos de leis PE 01/2020, 02/2020, de autoria do prefeito municipal. Projeto de lei complementar PLC PE 01/2020 e PLC PE 02/2020, de autoria do prefeito municipal. Ofício à mesa diretora número 2/2020. Criciúma, 7 de janeiro de 2020. Excelentíssimo senhor vereador Arleu da Silveira. Nesta, cumprimentando-o cordialmente, à luz do artigo 21 da Resolução 11 de 2014 do Regimento Interno, vimos apresentar renúncia aos cargos de presidente, vice-presidente, primeiro secretário e segundo secretário desta Câmara Municipal de Vereadores nesta data. Atenciosamente, vereadores Valmir D'Agostin, Jair Alexandre, Aldinei Potelec e Antônio Manuel. Tendo em vista a leitura em sessão do ofício que dispõe sobre a renúncia coletiva desta mesa diretora, em obediência ao disposto do artigo 21, parágrafo único, combinado pelo artigo 19(4) do Regimento Interno, solicito ao senhor vereador Arleu da Silveira que assuma as funções de presidente interino. Ele convoca a DOC. O senhor vai convocar a sessão extraordinária e depois vai convidar. Tá ligado? Em conformidade com o que dispõe os artigos 19 e 21 do Regimento Interno, convoco desde já os senhores vereadores para a sessão extraordinária da eleição da mesa diretora a ser realizada em 8 de janeiro, quarta-feira, às 20 horas. Informo que as chapas concorrentes aos cargos da mesa diretora deverão ser registradas via sistema eletrônico, em conformidade com o que é exigido pelos artigos 11 e 16 do Regimento Interno até às 19 horas do dia de hoje. Convido o vereador Tita Belloli a assumir as funções de secretário da mesa durante essa sessão. Os trabalhos estão suspensos por até 5 minutos. Para a gente organizar os lugares. Terminada a leitura do expediente,
Passamos para a ordem do dia, tendo em visto de se tratar de sessão extraordinária, de acordo com o que dispõe o artigo 103 do Regimento Interno. Solicito aos senhores vereadores que façam a confirmação do quórum. Onde é que eu faço a minha? Coloca a sua senha. Confirmar novamente as ordens do dia. Agora aqui. Sequência. Você vai ler cada um desses aqui em discussão. Confirmado o quórum. Vamos fazer a leitura dos projetos. Em única discussão e votação, o projeto de lei do Poder Executivo número PE 001/20, encaminhado pelo prefeito municipal, que dispõe sobre a criação do serviço de acolhimento institucional Florescer para crianças e adolescentes no município de Criciúma, Santa Catarina, seu funcionamento e outras providências. Em discussão o projeto. Questão de ordem cedida ao vereador Kaminski. Senhor presidente, questão de ordem. É para a inclusão de uma emenda ao citado projeto relacionada ao artigo 3º, em que nós solicitamos a inclusão da possibilidade de terceirizar o serviço, que se faça a realização de um chamamento público. Senhor presidente, eu gostaria que fosse inclusa essa emenda. Confirmadas as assinaturas, apresentada a emenda em plenário, aos termos do artigo 152 do Regimento Interno, solicito ao senhor secretário que faça a leitura da emenda. Da nova redação, o artigo 3º do projeto de lei do Executivo número PE 01/2020, conforme segue. Artigo 3º. O atendimento oferecido pelo Serviço de Acolhimento Institucional Florescer será de competência da Secretaria Municipal de Assistência Social em instalações físicas adequadas de habilidade, higiene, salubridade e segurança, ficando autorizado o Poder Executivo a proceder à terceirização do serviço por meio de chamamento público, sob o acompanhamento e fiscalização da Secretaria competente. Sala das Sessões, dia 7 de janeiro de 2020, assinado por diversos vereadores. Em discussão a emenda. Não havendo quem queira discutir, em votação. Votação liberada. É isso aqui? Então. A emenda só deixa eu abrir aqui o... Eu tenho que votar? Não, para ver o painel. Não, nessa não. A emenda foi votada com 14 votos a favor, 1 contra e 1 abstenção. Em votação o projeto. Eu não preciso. Liberou aí? Liberado. Pode continuar. Em votação o projeto. Em discussão o projeto. Com a palavra o vereador Júlio Kaminski, que dispõe de 10 minutos. Senhor presidente, demais membros da mesa, vereadoras, vereadores, todos que aqui acompanham os nossos trabalhos, todos que nos acompanham através das redes sociais. Senhor presidente, na semana anterior, a última sessão, eu subi essa tribuna falando exatamente desse projeto. Porque
Anteriormente, nós tivemos nessa casa a presença do Ministério Público e da magistratura tratando exatamente sobre os casos e que foram nos alertados em relação aos riscos que estaria ocorrendo em decorrência à aprovação do citado projeto. Na semana passada, eu estive discutindo com uma pessoa que trabalha na vara da adolescência, da criança e adolescência, aqui no Fórum de Criciúma, exatamente no momento em que tomamos conhecimento que o projeto havia novamente protocolizado nessa casa. Procurei fazer o contato com essa pessoa e discutindo alguns pontos do projeto. E, na realidade, a alteração que foi feita nesse projeto, relacionado à idade dos meninos, porque o projeto ele cria a condição de juntar as meninas e meninos, né, de ambos os sexos, de 0 a 18 anos. No entanto, no parágrafo que trata sobre os meninos, ele limita a idade de 7 anos. Ou seja, o que acabou dando um direcionamento totalmente diferenciado no projeto, que acabou mudando também o meu conceito, né? Do contrário, certamente eu estaria novamente na tribuna pedindo para que todos votassem contra. Ok? Então a mudança trazida nesse novo projeto me chamou a atenção. Então, assim como eu subi à tribuna fazendo críticas severas àquele projeto, eu tenho que realmente subir na tribuna de volta para manifestar o meu posicionamento frente a essa situação, em que pese tenha um posicionamento contrário ou algo um pouco mais fortalecido do que esse que eu trago nesse momento, eu tenho que reconhecer que houve essa mudança, certo? A emenda que apresentamos, ela dá um diferencial. É claro que a discussão da emenda já passou, mas cabe esclarecer que a emenda faz com que, se eventualmente os trabalhos forem terceirizados, que o façam através de um chamamento público e não a bel prazer. Então é em função disso que eu subo essa tribuna. Obrigado, senhor presidente. O projeto continua em discussão. Com a palavra o vereador Jair. Senhor presidente, membros da mesa, senhores vereadores, vereadoras, público presente, esse projeto, na última sessão extraordinária, nós pedimos, também vim à tribuna aqui, em virtude de como estava o projeto, que colocaria as meninas e os meninos, sem limite de idade, juntos. Nós fomos contra, solicitamos que fosse rejeitado esse projeto, e foi rejeitado, né, pela maioria dos vereadores. Mas agora, na última semana, nós tivemos, juntamente com o líder do governo, com o secretário-geral, que foi o Vaguinho, junto com o secretário social, o Paulo César, que houve essa alteração nesse projeto, limitando a faixa etária para os meninos até 7 anos de idade. Como hoje a nossa casa, que atende muito bem e atende com excelência o público, as crianças, meninas, mas também atende os meninos até 7 anos de idade. Então, na verdade, o fato de que a nossa casa hoje é uma referência e atende muito bem, esse abrigo, esse projeto, né, da Secretaria Social, que também já vai abrigar as meninas, mas também limitando os meninos até 7 anos de idade. Então, por isso que nós, sem dúvida nenhuma, somos favoráveis a esse projeto, por esse limitador, né, em relação à faixa etária. É isso, presidente. O projeto continua em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, o projeto está em votação. Votação liberada.
O projeto foi aprovado com 16 votos favoráveis e nenhum contrário. Em única discussão e votação, o projeto de lei do Poder Executivo, PE número 002/20, encaminhado pelo prefeito municipal, que autoriza a desafetação e permuta de áreas entre o município de Criciúma e Giasse Empreendimentos e Participações S.A. Em discussão o projeto. Não havendo quem queira discutir, em votação. Liberado. Ô, Patrícia. Votação encerrada, aprovado por unanimidade. Questão de ordem cedida ao vereador Júlio Kaminski. Senhor presidente, essa questão de ordem agora é que na sequência aí nós vamos ter a análise do PLC Executivo 01 de 2020. E a sessão que está ocorrendo hoje, senhor presidente, no meu entendimento, ela não está revestida da extraordinariedade que exige o nosso regimento. Em decorrência disso, e a minha preocupação em relação ao projeto que será votado nesse momento, que é o PLC Executivo 01/2020, que trata sobre as modificações da Lei Complementar 053. Primeira coisa, senhor presidente, eu gostaria de pedir que esse projeto ele fosse retirado, que ele fosse encaminhado para as comissões, e dentro disso, se for possível também, solicitando um parecer jurídico da casa. Por que faço esse encaminhamento, senhor presidente? Pelo fato de afrontar diretamente a ordem constitucional, em especial ao artigo 194, 195, o artigo 2º da Constituição, especificamente, onde trata da independência dos poderes. Então eu gostaria que essa casa tivesse esse posicionamento por conta da segurança jurídica que exige para uma análise de um projeto dessa magnitude, em que pese ele não tenha o caráter extraordinário para uma sessão como essa. Era isso, senhor presidente. A retirada é de competência do líder do governo, excelência. Questão de ordem cedida ao vereador Ademir Honorato. Senhor presidente, boa noite. Mesa, vereadores e vereadoras, público que nos assiste aqui em casa, nos acompanha. Sobre esse PLC 001, essa emenda à lei complementar, eu quero fazer uma colocação e uma citação aqui, de uma entrevista do deputado Júlio Garcia. O que ele diz? Abre aspas. Perguntado sobre esse mesmo assunto na Câmara do Estado, né? Já temos um projeto bastante polêmico, que é o projeto da reforma da Previdência, que o governo enviou... Gostaria que Vossa Excelência utilizasse o plenário para fazer a junção do projeto que está em questão de análise, Excelência. No momento você vai ver que está dentro do assunto. Mas é que está numa questão de ordem, Excelência. Tudo bem. Mas, enfim, o que ele pediu? A matéria disse que era muito importante, certo? É que ela envolve direitos e interesses de muitas pessoas e suas famílias. Então, esse PLC 001, ele envolve também, diz muito sobre esses assuntos que vai atingir diretamente. Então, novamente, eu até pergunto, qual o motivo da urgência? Isso está em pauta. Qual o motivo dessa urgência? O que tem nesses projetos? O porquê desse projeto? Por que de tanta pressa?
O Júlio Gaminski, vereador, falou muito bem aqui sobre o artigo 194 e 95, né, que ele atenta a essas ordens ali. Então, assim, por que da pressa? Por que desse projeto? Por que não nós nos pegarmos e discutir mais um tempo? Da mesma forma, eu peço também, novamente, então, quem é que é o líder de governo, né, que, de repente, se possa verificar e que venha aqui dizer nessa tribuna se sim ou se não, né, a retirada desse projeto para a gente estudar um pouco mais à frente. Que dê tempo ao tempo, que dê espaço para nós, vereadores, poder analisar, poder olhar e também dar uma certa satisfação para a população. Porque a gente chegar e pegar em questão de 2, 3 dias, vir um projeto desse, uma tamanha modificação que está tendo nesse projeto, ele é muito perigoso. Então, assim, ó, peço então que o líder de governo venha e pelo menos que fale. Então diga sim ou que não, mas que venha aqui e que declare, não que fique assim no silêncio, né? Eu peço então ao líder do governo que retire esse projeto que nós discuta mais futuramente. Temos tempo hábil para isso. Temos tempo hábil para isso. Muito obrigado. Questão de ordem cedida ao vereador Aldinei. Senhor presidente, a nossa lei orgânica, no artigo 23, ela fala das reuniões da Câmara. E a Câmara Municipal reuniu-se-á anualmente em período ordinário. E quando se trata em período extraordinário, no inciso 2º, ele diz: se convocado pelo prefeito, este o fará convocando um período de sessões para ser tratada determinada ordem do dia, devendo convocação ser expedida ao presidente com antecedência de 3 dias, o que aconteceu, determinando o primeiro dia da sessão, cabendo o presidente convocar os vereadores com antecedência de 24 horas. O nosso regimento interno também, senhores vereadores, senhor vereador Ademir Donato, no artigo 102, fala das sessões extraordinárias da Câmara de Vereadores. As sessões extraordinárias da Câmara de Vereadores poderão ser convocadas, inciso 2º, pelo prefeito. A convocação, no parágrafo 2º, a convocada pelo prefeito, este a fará convocando um período das sessões para ser tratado determinada a ordem do dia, devendo a convocação ser expedida ao presidente com antecedência de 3 dias, determinando o primeiro dia da sessão, cabendo ao presidente convocar os vereadores com antecedência de 24 horas. Então, senhores vereadores, a convocação dessa sessão extraordinária cumpriu os requisitos previstos no regimento interno e na lei orgânica do município. Questão de ordem cedida ao vereador Júlio Kaminski. Gostaria que, se fosse para discutir projeto, que utilizasse o plenarinho. Senhor presidente, essa questão de ordem é para não questionar o que está escrito no regimento. Obviamente que o chamamento foi cumprido dentro do regimento, não resta dúvida. Mas invoco mais uma vez a independência dos poderes e a legitimidade de uma votação dentro dos parâmetros constitucionais, que é o que vem sido tratado, inclusive, nos tribunais para alteração de número de votos. Senhor presidente, o projeto em questão, ele está fadado ao seu insucesso, à sua inconstitucionalidade. Logo, não depende de retirada, eu não estou me referindo à retirada, estou pedindo ao encaminhamento por parte de Vossa Excelência, a assessoria jurídica dessa casa, para que seja realmente, através de um parecer técnico, de quem nos dá suporte para analisar os projetos, ter o seu parecer, a análise da legalidade e da constitucionalidade. Haja vistos precedentes que ensejaram processos judiciais. Gostaria do seu encaminhamento, senhor presidente. Em discussão o projeto. Com a palavra o vereador Edson Paiol. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadora, público que nos assiste. Senhor presidente, vereador Edson Paiol, é questão de ordem ou discussão do projeto? O senhor pediu para mim discutir o projeto. Ah, então tá. Então até que eu vou ler o projeto, já passo para o senhor. Em primeira discussão e votação, o projeto de lei complementar do Poder Executivo
PLC PE 00119, que autoriza o prefeito municipal que modifica dispositivo da Lei Complementar 053/2007 e da Lei Complementar 203/2017. Em discussão o projeto. Com a palavra o vereador Edson Paiol. Obrigado, senhor. Senhor presidente, é sabido de que nós, enquanto vereadores, e aí aqui eu faço a fala do Júlio Kaminsky, nós aqui temos 2 vereadores que são advogados, né? 3, a Camila também, que tem uma visão do projeto e que consegue analisar. Agora eu queria pedir, senhor presidente, que como a gente não é jurídico, como nós não somos jurídico, que esse projeto passasse pelo jurídico desta casa. Eu não me sinto, como vereador, como representante da população, eu não me sinto confortável em votar nesse projeto em tão pouco tempo hábil, sem discutir com as partes interessadas. Eu gostaria de pedir encarecidamente, senhor presidente, para que tirasse esse projeto para passar pelas comissões, para que a gente possa analisar, para que a gente possa votar friamente, tranquilamente no projeto. Eu não me sinto confortável. Era isso, senhor presidente. Retirada do projeto é de competência do líder do governo. Com a palavra, o vereador Zairo Casagrande. Senhor presidente, vereadores e vereadoras, público que nos assiste, está saindo som, hein? Está saindo? Aqui eu não... Então, mais uma vez, né, eu acredito que a primeira característica, vamos dizer, o primeiro adjetivo, não sei, que deve nos acompanhar é a questão da responsabilidade pelos nossos atos. E, em hipótese alguma, você pode votar às cegas. Isso é só uma questão de responsabilidade. Então, quem vota às cegas está sendo irresponsável. Ok? Este projeto, volto a dizer para vocês, existe uma lenda que depois que você se elege, passa a entender de todos os assuntos. Isto é uma lenda. Neste caso, um assunto dramaticamente diverso dos meus conhecimentos, eu não tenho nenhuma base, nenhuma, para dizer se é um bom projeto, se é um projeto ruim, enfim, se ele juridicamente ele é razoável, se ele é legal, se ele é constitucional. Eu não tenho nenhuma informação, senhor presidente, para votar conscientemente. Então, eu peço, no mínimo, aos meus colegas que tenham, desta vez, um ato de responsabilidade, considerando o total desconhecimento da maioria dos meus colegas com relação a essa temática. Votar às cegas é algo muito irresponsável. Então, por favor, um parecer jurídico, por favor, se ele é legal, se ele é constitucional, por favor, para mim poder votar. Eu também sou autoridade constituída desse município. Não é só o prefeito, não é só o vice-prefeito, não é só o presidente da Câmara. Estou pedindo, senhor presidente, que para o meu voto ter um mínimo de responsabilidade, a gente tenha um mínimo de conhecimento a respeito do tema. Então, que se passe pelas comissões, qual é o problema de enviar esse projeto e passar pelas comissões e fazer uma análise que a gente possa chegar para a sociedade e dizer que cumprimos o nosso papel de vereador. Eu acho muito feio abrir mão do papel fiscalizador como vereador. Acho muito feio. É uma marca do mandato. A irresponsabilidade passa a ser uma marca do mandato, por votar temas que você simplesmente desconhece. Então, coloco aqui a minha posição contrária por não saber o que estou votando. Perfeito? Era isso que eu tinha para dizer. É prerrogativa do líder do governo a retirada do projeto. Com a palavra, o vereador Júlio Kaminsky. Senhor presidente, está ruim realmente o retorno aqui, está acontecendo ou não, né? Senhor presidente, melhorou.
Senhor presidente, numa análise extremamente rápida, diante do tempo exíguo que entre a apresentação do projeto e a votação nessa casa, eu me sinto completamente desconfortável. Primeiro momento, eu estou completamente desconfortável. Pedi a questão de ordem que esse projeto não fosse retirado, que fosse encaminhado para um parecer jurídico. Senhor presidente, o artigo 2º da Constituição, eu vou ler. Talvez para a gente poder lembrar e saber o que está acontecendo. O artigo 2º diz assim, ó, são poderes da União independentes e harmônicos entre si. O legislativo, o executivo e o judiciário. Na maioria das vezes, senhor presidente, dependendo da situação, o poder judiciário ele não se manifesta em respeito à independência dos poderes. Por que será que isso acontece? Gente, a gente sabe que a maioria dos vereadores, de certa forma, ou alguns dos nossos vereadores, dos nossos pares, estão aqui com os votos definidos. Porque foi pedido voto, porque foi solicitado, ou sabe lá o quê? Foi solicitado e já está com o voto definido. Talvez não queira nem ouvir, porque da outra vez eu falava e eu percebi, os vereadores não estavam, alguns vereadores não estavam nem aí. Sabe por quê? Porque já estavam com o voto definido, gente. Com todo o respeito que tenho, com todo o respeito que eu tenho, senhor presidente, é importante a gente exercer a nossa independência. Como pode o executivo mandar um projeto 3 dias e essa casa sequer com parecer jurídico? E numa análise extremamente limitada de um final de semana, a gente percebe que diz no artigo 94, diz o seguinte: a Seguridade Social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos poderes públicos e da sociedade, destinada a assegurar os direitos relativos à saúde e à previdência social e à assistência social. Lá, o seu parágrafo único diz o seguinte: compete ao poder público, nos termos da lei, organizar a Seguridade Social com base nos seguintes objetivos. Se não vejamos o que diz o inciso 7º, tem caráter democrático e descentralizado a administração. Senhor presidente, descentralizado. Não quero repetir gestos de mandatos anteriores, mas para que serve isso? Isso é a Constituição da República, gente. Ora, quando é para beneficiar, se aplica a Constituição. De 12 votos passou para 9. Uma liminar, uma completa insegurança jurídica. Vou aproveitar e enfiar tudo agora. Lá aceita. Vamos votar em tudo. Gente, essa casa é independente. A harmonia se mantém. Agora nós vamos votar sem sequer ter um parecer jurídico nessa casa. Isso aqui é uma brincadeira. Gente, nós não temos que dar satisfação para o eleitor. Será que basta eu vir aqui votar a favor e contra, Eu começo a duvidar da necessidade efetiva. Se essa casa não sabe exercer a sua independência, se essa casa não sabe avaliar sequer um projeto de lei, e vota a bel prazer porque foi pedido, ou porque foi mandado, eu não sei. Gente, cara, eu estou falando da Constituição. Nós não ouvimos, nós estamos com um projeto de lei aqui, que sequer ouvimos o próprio Conselho, que é preponderante para se analisar essa lei.
Ainda que seja contrário, bastando se manifestar a favor e contra. Se quer isso, nós não cumprimos um requisito legal aprovado por essa casa. Será que está difícil de compreender isso? Sinceramente, gente, será que é difícil? O que é que está rolando, afinal de contas? Que passa a ser tão subordinada. A subordinação nós vamos certificar na hora do voto. Se não acontecer, eu faço questão de pedir uma questão de ordem e me desculpar. Eu faço questão. Se eu não perceber a subordinação, eu faço questão de pedir uma questão de ordem e pedir perdão. Mas, gente, eu não estou falando nada demais. Eu não estou pedindo para vocês mudarem os votos. Eu não estou pedindo isso. Agora eu estou pedindo para que a gente tenha um mínimo de bom senso, se tenha um parecer jurídico dessa casa, e se confirme efetivamente que é um projeto legal, constitucional, e aí trazemos para o nosso debate, para a nossa discussão. Qual é o problema? Que diferença vai fazer isso aqui esperar um mês? Eu posso avançar mais. Estou falando de autonomia, princípio da autonomia, que está expressamente respaldado no artigo 2º da Constituição da República do Brasil. Estou falando da Constituição do Brasil. Se ninguém está me ouvindo, eu faço questão de falar alto. Gente, será que o eleitor não conversa com ninguém? Artigo 198, vamos lá. Fala sobre a saúde como um todo. No seu inciso 2º, no seu inciso 1º, fala da descentralização com direção única em cada esfera de governo. Veja o quanto o nosso governante, o nosso constituinte, ele se preocupou em democratizar, não no sentido de tirar autonomia, não no sentido de autoritarismo, não no sentido de tentar fazer com que as pessoas estejam confusas, não. Gerir. A Constituição, ela foi tão feliz que ela ensinou até a fazer gestão. Veja que ela atendeu todos os princípios básicos, necessários, todos os princípios, mais simples que seja, mais simples. Ela ensinou, inclusive, a fazer gestão. Basta ler a Constituição. Eu respeito a função de um, eu respeito a função de outro, não tem problema nenhum. Agora, gente, o que eu estou pedindo, senhor presidente, é que se tenha uma análise real, jurídica. Isso não muda a harmonia dos poderes. Agora, isso mostra que essa casa avalia projetos quando efetivamente tem respaldo jurídico. Nós temos o departamento jurídico para quê? Para quê? Se na hora que nós precisamos, nós não vamos ouvi-los. Zairo, ô vereador, para que o departamento jurídico dessa casa? Que me perdoe, doutor Léo, doutora Kate, que me perdoe. Mas para quê? O que estão fazendo ali? Se nós vereadores, não encaminhamos para eles e passamos por cima de uma análise jurídica, ainda que a Constituição Federal, ela diga isso, nós somos contrários. Cansa de vir vetos alegando inconstitucionalidade. Engraçado, né? O contrário parece que não acontece. O que está acontecendo com essa casa? Volto a afirmar. Os números ali, ó, favor, contra. Eu vou olhar depois. Se eu estiver errado, que isso aqui, se essa casa não é o que eu estou pensando, eu peço perdão. Eu me retrato. Do contrário, eu me sinto, senhor presidente, com a liberdade. E aí eu estou expondo para vocês
a liberdade de expor essa situação. Obrigado, senhor presidente. O projeto continua em discussão. Com a palavra, o vereador Ademir Honorado. Muito boa noite, senhor presidente, vereadores e vereadoras, públicos assistem aqui em casa, via Facebook. Dar umas palavras, uma reportagem, já que não pude falar naquele outro momento. Abre aspas. Já temos um projeto bastante polêmico, que é o projeto da reforma da Previdência, que o governo enviou no final do ano. A Assembleia decidiu não apreciá-lo no afogadilho, porque é uma matéria muito importante e envolve direitos e interesses de muitas pessoas e suas famílias. E a Assembleia, de forma responsável, decidiu apreciar o projeto com mais tempo, agora na volta do recesso. É um projeto importante, polêmico, e nós vamos abrir todas as discussões necessárias para que possamos, no final, deliberar sobre essa matéria que é tão importante. Essas são as palavras do deputado, presidente da Alesc, Júlio Garcia. Então, vejam, tem peso a responsabilidade deles também. Para nós analisarmos a nossa aqui. Eu vejo problema logo à frente, logo ali na frente, com essa mudança na estrutura do Cristiumaprev. Essa retirada das atribuições, da fiscalização dos conselhos. Daqui a pouco vai virar um problema, como nós já estamos vendo aí, que aconteceu agora há pouco, da UES na FASC, para nós fazermos uma ligação. Esse projeto, ele retira todo o poder e a prerrogativa da apreciação de deliberação de temas tão importantes, que são dos funcionários e desta casa também. Por que não? Porque é visto que o paço municipal, ele quer comandar tudo sim, por decreto. Notado também nas últimas ações do prefeito, com desrespeito às leis que essa casa faz e aprova, tanto é que veio mais um processo de improbidade administrativa por desrespeito às leis. Neste mesmo assunto que se Cristiumaprev. Então, infelizmente, o nosso prefeito, ele quer tomar as suas decisões monocráticas, aqui no canetaço, no decreto. Só que isso muda muito o destino das pessoas. Isso fere diretamente em 220 mil habitantes. Eu acho que ele não está pensando nesse ponto, nesse sentido. Os mais de 3 mil funcionários que estão contribuindo para isso. É um desprestígio, eu vejo um desprestígio dessa casa aceitar projetos como esse, pensados com fígado. Eu já digo com fígado. Um projeto desse é pensado com fígado. Ácido, ruim. E também ele tira o poder dessa casa aqui. O projeto desse aqui, ele fere diretamente o poder do vereador. Como o Júlio Camis que bem falou, vereador, daqui a pouco não vamos precisar nem ter mais vereador aqui dessa maneira. Se tudo pode ser feito por decreto, é um desmerecimento nosso. Hoje, por coerência, o prefeito, como está a lei atual, não foi aprovada ainda. Por coerência, o prefeito não deveria nem assinar, aliás, nem indicar o presidente do Cristiumaprev, por coerência, por justiça. Mas não, é pouco. Quer também indicar o presidente dos conselhos. E tornar ele o quê? Mais engessado, mais amarrado. Isso é inadmissível, vereadores. É complicado. Tudo por decreto. Tudo feito por decreto, sem que a sociedade organizada não analise, não olhe, não veja. Tudo no canetaço, repito, no canetaço. E onde é que está nós aqui, vereadores? Nós estamos aqui para defender a população. Nós estamos aqui para defender os direitos da população. O prefeito executivo, ele faz o que ele quer, a hora que ele quer, conforme ele quer. Mas essa casa aqui, ela tem que estar preparada para defender a população, que é o que não está acontecendo. Dentro desse mesmo assunto aqui, senhor presidente, vamos falar de quem ama tanto a cidade, quer proteger o Cristiumaprev, quer assim fazer o Cristiumaprev, salvar o Cristiumaprev. Esses mesmos canetaços fizeram com que funcionários
sem lei, com 1 ano, menos de um ano, ganhando FG, dada por decreto pelo município, certo? E também teve funcionário, lá desse caso também ganhou FG, em 2, 3 meses, se aposentou com FG, levando quase 5 mil reais a mais para a aposentadoria por resto da vida. No caso, nunca contribuiu. Contribuiu 3 meses e levou 5 mil reais a mais. E mais uma, até hoje eu não falei, agora eu vou falar. Esta mesma pessoa, todos tem que ser botado nos decretos, tem que ser botado no Diário Oficial. Até hoje esse decreto ainda não foi publicado. O município, o prefeito, o secretário então, na época, assinaram os decretos, deram esse poder, 5 mil reais a mais essa FG, e levam o resto da vida. Bacana? E querem ajudar a salvar o Criciúma Prev. Isso é antagônico, é uma loucura de ver. Eu estou vendo dia a dia, hoje eu vim, era 7 e pouca, cheguei que era 7h15 da manhã, aqui na Câmara, para puxar, olhar, reler, achar outros papéis mais antigos, e a gente vai ficando cada vez mais doido. Então eu vejo dia a dia o nosso município entrando no atoleiro. Eu já cansei de falar, em certas áreas. Eu já falei em muitas coisas, valores, em datas. Está salvo até um certo ponto, mas depois vamos ter problemas sérios, né? Legalizações estranhas, obscuras e tudo mais. Portanto, eu não vou me omitir, estar aqui como representante do povo, não vou fugir da minha responsabilidade. Por isso que estou aqui defendendo a contrariedade desse projeto absurdo. Depois não dá mais para lamentar, não tem como. É descabido a falta de discussão desse projeto. Não custava nada. Uma coisa para todo mundo assim, ó. Eu escuto um silêncio ensurdecedor. É ensurdecedor o silêncio. O silêncio dos justos. É ensurdecedor o silêncio das pessoas que estão aqui, em nome da população, em ficar calados, em ficar submissos. É ensurdecedor. Para quem está em casa, continue rezando. Um dia a conta chega para todo mundo. Senhor prefeito, o senhor está agora com certeza está escutando nós e está vendo essa transmissão. Queira Deus que o senhor tenha razão, mas o senhor não tem razão. O senhor um dia vai, por essas ações e muitas outras, infelizmente, para quem é contra a lei, ela vem. Um dia a conta chega. Muito obrigado a todos, né? É a primeira sessão extraordinária do ano. Um abraço a quem está aqui acompanhando, quem está em casa. E vamos trabalhar. Sou contrário sim a esse projeto. Isso nós temos que dar mais valor a essa casa, a nós. Eu sempre peço, decreto não, canetaço não. Vamos para cá, vamos discutir. Todas as casas discutem. Por que nós não temos que discutir? O porquê? Será que nós somos tão lazarentos assim? Ou será que eu sou tão ruim que eu não sirvo para discutir projeto, não sei ler um projeto, não posso pedir ajuda para alguém? É como os Aires às vezes falam, né? Depois que a gente se elege, acha que entende tudo. Não. Se a gente não tiver o apoio um do outro aqui, nós não vamos a lugar nenhum. Então, este silêncio ensurdecedor que todo mundo escuta aí fora, escutem. Esse silêncio é dessa casa. Muito obrigado, boa noite. E sou contrário a esse projeto maluco. Obrigado. O projeto continua em discussão. Vereador Aldinei com a palavra. Falei para ele. Senhores som. Dá de ouvir? Alô? Dá de ouvir, não?
Senhores vereadores, senhoras vereadoras, público que nos acompanha aqui nas galerias, pela TV Cidadã, pelas redes sociais. Olha, nobres colegas vereadores, como eu já falei na questão de ordem, a sessão extraordinária cumpriu os requisitos previstos na lei orgânica do município no regimento interno. O ensurdecedor é ouvir certos vereadores que durante 3 anos subiram aqui nessa tribuna, falaram do Criciúma Prévio, falaram que o município tinha que tomar uma atitude para salvar o Criciúma Prévio. Aí quando o município manda projetos de leis com o objetivo de salvar o Criciúma Prévio, esses mesmos vereadores vêm aqui discursar contra. Vereador Zário, se Vossa Excelência vai votar o projeto às cegas, porque Vossa Excelência não teve o cuidado de estudar o projeto nesses dias que foi convocada a sessão extraordinária. Eu ouvi todos os colegas vereadores Gostaria, senhor presidente, que eu pudesse me manifestar de maneira que as pessoas ouvissem como foram ouvidos os demais vereadores. Solicito que o plenário tenha um pouco mais de calma. Com a palavra, vereador Aldinei. Senhor presidente, outra coisa. Os vereadores que me antecederam aqui, em nenhum momento falaram do projeto. Vieram aqui fazer política, jogar para a torcida. Em nenhum momento apontaram no projeto as mudanças que vão acontecer, as mudanças prejudiciais que o vereador sobe aqui dizendo que é prejudicial para a população. Eu quero que me aponte nesse projeto aqui qual mudança que é prejudicial à população. São 215 mil pessoas do município de Criciúma que serão e que estão sendo beneficiadas com as mudanças que é preciso fazer no Criciúma Prévio, porque nós não vamos precisar, em maneira nenhuma, aumentar o imposto das pessoas para garantir a aposentadoria dos servidores. Eu quero que os senhores me mostrem aqui, nesse projeto, se, de alguma forma, está sendo desfeito, desmerecido, o papel dos conselhos do Criciúma Prévio. Pelo contrário, o projeto simplesmente está se adequando, nobres colegas vereadores, à própria portaria 185 do Ministério da Previdência Social, que fala do manual do Progestão, que é justamente para a gestão dos regimes próprios de previdência. Aqui no próprio manual do Progestão, praticamente a lei repete justamente aquilo que o manual diz. Em nenhum momento o Conselho do Criciúma Prévio está perdendo, pelo contrário, o Conselho Deliberativo vai continuar existindo. O Conselho vai continuar existindo de forma paritária, como já é. Agora, atual Lei Complementar 53, que fala dos conselhos, a atual lei, confunde o papel dos conselhos. Ninguém sabe qual é o papel do Conselho Fiscal e qual é o papel do Conselho Deliberativo. Esse projeto aqui, e eu vou fazer questão de mostrar para as vossas excelências, os colegas vereadores que tiveram o cuidado de ler o projeto, estão vendo muito bem que aqui está tendo o Conselho Deliberativo que vai deliberar sobre as matérias referentes ao Criciúma Prévio, e o Conselho Fiscal que vai fiscalizar as atitudes do Criciúma Prévio. Ora, por isso que eu digo, e vou repetir aqui, ensurdecedor é ouvir os vereadores 3 anos nessa casa, nessa tribuna, falando do Criciúma Prévio, e quando nós temos que tomar uma atitude para salvar o Criciúma Prévio, eles vêm discutir dizendo que são contrários. Faça meu favor, vereadores.
Faça meu favor. Outra coisa, o vereador falou que o prefeito quer governar por decreto. Todos os conselheiros do Criciúma Prev que hoje estão lá foram nomeados por decreto. É muita falácia, vereadores. É muita falácia. Querendo jogar para a torcida, querendo fazer política nas costas dos servidores, que na sua maioria são pessoas de bem, que trabalham, que fazem o seu melhor para atender a população. Agora, nós precisamos garantir sim, senhores vereadores. Nós precisamos garantir sim, vereador Zairo, vereador Ademir, vereador Kaminski, vereador Paiol, que me antecederam aqui. Nós precisamos garantir que esses servidores que irão se aposentar consigam receber a sua aposentadoria. Nós precisamos garantir sim que aqueles que já estão aposentados continuem recebendo a sua aposentadoria. Então, eu gostaria de pedir aos colegas vereadores, em nome de 215 mil habitantes da cidade de Criciúma, que votem a favor do projeto. Essa casa, vereador Júlio Kaminski, ela é independente sim. Nós aqui já rejeitamos projetos do Executivo. Nós aqui já rejeitamos projetos que foi mandado para essa casa. Na última sessão extraordinária foi isso. Eu estou com a palavra, vereador. Eu estou com a palavra, vereador. Com a palavra, excelência. Eu estou com a palavra. Por isso eu peço mais uma vez aos colegas vereadores que nós possamos aprovar esse projeto para o bem de todos os servidores, para o bem, porque nós precisamos garantir que todos eles recebam a sua aposentadoria. Obrigado. Questão de ordem cedida ao vereador Zairo Casagrande. Lembrando que Vossa Excelência já discutiu o projeto. Vossa Excelência já discutiu o projeto. Questão de ordem cedida. Só lembrando, Vossa Excelência, que o projeto já foi discutido. Senhor presidente, eu fui citado e eu gostaria de ter o direito de resposta. Eu acho que isso faz parte... A questão de ordem foi cedida, Vossa Excelência. Eu gostaria de dizer ao vereador Potelec, líder do governo, que esse vereador já deve ter votado a favor de mais de 300 projetos do Executivo. Mais de 300. Então, o senhor fez uma citação ao meu nome e colocou de forma jocosa, como se eu não tivesse compreensão do que nós estamos analisando e votando. Então, gostaria de lembrar nessa questão de ordem que houve sim uma audiência pública, por sinal, com a falta da presença do representante do governo, que foi levantado um conjunto de sugestões para a salvação do Criciúma Prev, e nós tivemos 3 anos, senhor líder do governo, para fazer o debate com a sociedade e apresentar esse plano de salvação. Isso que está vindo para essa casa, absolutamente é uma falácia o que o senhor expôs aqui, não resolve problema algum, não traz solução de salvação para o Criciúma Prev, tanto o projeto anterior quanto esse. Como eu fui citado de forma jocosa, senhor presidente, eu tenho que dar esclarecimento. É uma falácia a sua exposição, nenhum desses argumentos que o senhor trouxe tem encaixe com a realidade do Criciúma Prev, que é amplamente conhecida por essa casa. Esse projeto é uma falácia e ele não traz solução definitiva. Eu acreditava que houvesse sim, mas um debate permanente, não de forma assodada, não de forma forçada, como está sendo hoje. Questão de ordem cedida ao vereador Júlio Kaminski, lembrando que Vossa Excelência já discutiu o projeto e a questão de ordem é para fazer a justificativa. Senhor presidente, questão de ordem é tão somente pelo fato de eu ter sido citado, dando a impressão de que eu não conheço o projeto. Eu conheci o projeto, sim, vereador. E se o senhor for observar, se o senhor falou isso, meus antecessores, o senhor está me incluindo também. Ok? Então, eu só quero que o senhor saiba, já que o senhor não leu o projeto, como líder do governo, eu acho que o senhor não leu, porque aqui os deliberativos, é muito claro a ordem deliberativa e a ordem que é de consultiva. O senhor, não estou discutindo, eu estou alertando Vossa Excelência a saber exatamente o que consta no projeto. Aliás, quando eu falo de insubordinação, talvez alguns aí
e aí talvez o senhor se enquadre nisso também, tem que ver por que o senhor está tão, né, defendendo, jogando, não só pela condição de líder. A sua conduta deixa muito a desejar em relação à forma com que o senhor se coloca. A justificativa, então, Excelência, por favor. É isso mesmo. Então, isso aqui é uma questão de ordem no sentido de dar alguns encaminhamentos, vereador presidente. Questão de ordem para a parte justificativa, Excelência. A parte justificativa, senhor presidente. A parte justificativa, senhor presidente, é mostrar que o próprio líder do governo desconhece o projeto, senhor presidente. Muito obrigado. Em discussão o projeto. Não havendo quem queira discutir, o projeto está em votação. Está liberado. Votação liberada. Agora é isso. Terminou? Terminou? O projeto foi favorável com 10 votos, contrário 7, abstensivo 0. O projeto foi aprovado com 10 votos favoráveis. Em primeira discussão, o projeto de lei complementar do Poder Executivo PLC-PE 00219, de autoria do prefeito municipal, que altera e revoga dispositivos da Lei Complementar número 164/2015, conforme resolução número 308, de 12 de setembro de 2019, bem como modifica o anexo 10 da Lei Complementar 095/2012. Transferência do direito de construir. Projeto está em discussão. Não havendo quem queira discutir, o projeto está em votação. Ainda não. Votação liberada. Patrícia, agora lê isso aqui. O projeto foi votado com 14 votos favoráveis e 3 abstenção e nenhum contra. Terminada a ordem do dia e não havendo mais nada a tratar, encerramos os trabalhos da presente sessão, convocando os senhores vereadores para a sessão extraordinária que será realizada dentro de 10 minutos, com o seguinte ordem do dia: PLC-PE 001/20 e PLC-PE 002/20, ambos em segunda discussão e votação. Boa noite a todos.
é o roteirinho. Solicito aos senhores vereadores que façam a confirmação. Boa tarde a todos. Solicito aos senhores vereadores que façam a confirmação do quórum. Havendo quórum regimental e sob a proteção de Deus, iniciamos os trabalhos da presente sessão. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura da Bíblia. Alegrai-vos por tantos os dias, quantos nos itens afligido, por tantos os anos, quando suportamos a adversidade. Continua. Não havendo matérias para a leitura do expediente, passamos para a ordem do dia, tendo em vista se tratar da sessão extraordinária de acordo com o que dispõe o artigo 103 do Regimento Interno. Em segunda discussão e votação, o projeto de lei complementar do Poder Executivo, PLC-PE 001/2019, de autoria do prefeito municipal, que modifica o dispositivo da lei complementar 053/2007 e da lei complementar 203/2017. Em discussão o projeto. Não havendo quem queira discutir em votação o projeto. Liberado. Já está feita a correção, vereador. Só um minuto. É o 01. O erro de digitação. É o 01. Votação liberada. 001. PLC 0. Votei. Fechou como? O projeto foi aprovado com 10 votos favoráveis, 7 contra e nenhuma abstenção. Em segunda discussão e votação, o projeto de lei complementar do Poder Executivo, número PLC-PE 00219, de autoria do prefeito municipal, que altera e revoga dispositivos da lei complementar número 164/2015, conforme resolução número 308, de 12 de setembro de 2019, bem como modifica o anexo 10 da lei complementar 095/2012. Transferência do direito de construir. Projeto em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Está liberados. Fechou não? Fechou, pode encerrar. Votação encerrada com 14 votos favoráveis, nenhum contra e 3 abstenção. Terminada a ordem do dia, não havendo mais nada a tratar, encerramos os trabalhos da presente sessão, convocando os senhores vereadores para a sessão extraordinária que ocorrerá no dia 8 de janeiro de 2020, quarta-feira, às 20 horas, para a eleição da nova mesa diretora. Boa noite a todos.